Saudações, comunidade acadêmica, comunidade técnica, trabalhadores, estudantes. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo essa palestra. Eu sou Kaique Cardoso, sou professor lotado no campus Araçuaí do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao segundo Simpósio Brasileiro de Águas Urbanas pelo convite para proferir essa palestra. O primeiro simpósio eu participei como ouvinte e é com grande satisfação que eu venho aqui ao segundo simpósio participar como palestrante, cuja palestra nós iremos abordar aqui principalmente um tema envolvido em águas superficiais, onde falaremos sobre a qualidade dessas águas superficiais, biomonitoramento e também uma parte dedicada à biorremediação de elementos potencialmente tóxicos. Gostaria de agradecer também a dois grupos de pesquisa que eu faço parte, que esses grupos eles são possíveis e que influenciam também o desenvolvimento de pesquisas essas que também irão compor aqui um pouco da palestra, que é o NEPRO, aqui do Instituto. Esse NEPRO é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Rurais, e também o grupo de pesquisa MARAS. Esse grupo é o grupo de monitoramento ambiental e recuperação do solo, onde tem pesquisadores tanto aqui do Instituto, tem pesquisadores da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia, da Universidade Federal do Piauí, da Universidade Federal Rural lá de Pernambuco. E é com isso que eu começo a nossa palestra, a nossa conversa aqui. Essa palestra ela foi dividida com esse índice que vocês podem observar. Primeiro, irei passar as referências consultadas, as referências básicas para a construção dos conceitos e o desenvolvimento das pesquisas em que a gente traz aqui como referências de fundamento. Irei apresentar a água no contexto de bacias hidrográficas. Após isso, iremos conversar um pouco sobre essa dicotomia de contaminação e poluição de recursos hídricos. Iremos falar sobre dois índices de qualidade: o índice de qualidade da água, o IQA, e o índice de eutrofização, o IET. E só assim iremos falar sobre os elementos potencialmente tóxicos, abordando biomonitoramento e biorremediação. E terminando com considerações finais. Também irei deixar meu contato no final da palestra, E aí vocês fiquem à vontade para poder eventuais dúvidas ou envio de alguma referência que vocês acham necessário aí, e que a gente pode ter esse bate-papo, E também pelo próprio simpósio, eu não sei se eles vão disponibilizar algum mecanismo, já que as palestras elas serão gravadas e depois disponibilizadas para vocês. As referências consultadas, nós temos o Guia Nacional de Coleta e Preservação de Amostras, muito importante para quem faz pesquisa científica, não só pesquisa científica, mas pesquisa técnica para a tomada de alguma decisão. Temos esse livro, e ele é online, PDF, assim como o Guia Nacional, de Hidrologia aplicada ao manejo de bacias, hidrologia florestal. Temos introdução à engenharia ambiental, o portal de qualidade de águas da Agência Nacional de Águas, ANA. Uma importante resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que essa resolução
357 de 2005. Essa resolução, para quem já está envolvido um pouco sobre qualidade de água, né? Ela enquadra diferentes classes de corpos d'água de acordo com o seu uso e traz também parâmetros máximos para esses corpos d'água. Também temos a referência ali, o parâmetro, o panorama de qualidade de águas superficiais no Brasil, desenvolvido pela Agência Nacional de Águas, ANA. E aí, quando eu falei sobre o núcleo de pesquisas rurais e também sobre o grupo de pesquisa MARS, temos os últimos trabalhos em que desenvolvemos em bacias hidrográficas e de acordo com também o tema dessa palestra, né, que é valores naturais de elementos potencialmente tóxicos em bacias hidrográficas e também a contribuição de atividades antrópicas para a poluição desses ecossistemas. Estão publicados em revistas de impacto relevante, como a Chemosphere e a Environmental Research. E também temos um capítulo nesse livro sobre tecnologias de fitorremediação para remoção de metais pesados ou outros contaminantes do solo e da água. E esse capítulo é o capítulo 3, que colocamos aqui esse Green Approach para a manutenção e limpeza de ambientes aquáticos e terrestres. Então, passando as referências utilizadas, nós temos aqui esse exemplo que eu trago como o que seria a bacia hidrográfica. Vocês podem observar os divisores topográficos dessa bacia hidrográfica, que são geralmente locais de maior altitude, né, os topos de morro, que divide uma bacia hidrográfica da outra. E essa bacia hidrográfica, no contexto de manejo integrado, seria toda essa água que é captada e drenada para pontos de afluente e rio principal de um determinado espaço. Esse espaço delimitado pelo divisor topográfico. Então, temos como energia chegando nessa bacia hidrográfica, na forma de chuva, na forma de precipitação. Aqui no Brasil, precipitação na forma de água, né? A precipitação também pode ser em forma de neve, mas nós estamos falando no contexto aqui brasileiro. E essa energia que chega na forma de precipitação, na forma de chuva, ela pode ter um fluxo de água azul, que a gente chama aí de deflúvio. Essa água que sai da nascente dos topos de morro, dessas microbacias ou também bacias de cabeceiras e descem, né, a jusante, a bacia hidrográfica. Tudo que está posterior a um ponto nós chamamos de ajusante, tudo que está anterior ao ponto chamamos de amontante. Então temos esse fluxo de água azul como energia e também temos essa perda de energia na forma de fluxo de água verde, que seria a evapotranspiração dentro da bacia hidrográfica. Então, quando falamos de água em qualidade e quantidade, nós temos que pensar estrategicamente na bacia hidrográfica, nesse fluxo de água azul, que é o deflúvio, a água na sua forma líquida, e o fluxo de água verde, essa perda de água, que é a evapotranspiração. Algumas regiões do país têm um déficit hídrico, onde o fluxo de água verde ele é maior do que o fluxo de água azul, né? Então a gente tem uma evapotranspiração muito alta que promove uma menor vazão
vamos dizer assim, de deflúvio, de sobra dessa água disponível para outras utilizações. Então, o conceito de bacias hidrográficas remete a isso. O conceito de bacia hidrográfica pensando em um planejamento e manejo integrado, né? Onde observamos toda a questão da bacia integrada, né? Em as atividades são desempenhadas, então temos agricultura, temos centros urbanos, temos indústrias, e como essas atividades elas estão ali inseridas neste contexto. Então, qualidade para quem? Vocês verão um pouco mais à frente que a qualidade ela depende da utilização e depende da sua disponibilidade natural no ecossistema. Então, uma qualidade requerida para centros urbanos, nível de potabilidade, não é a mesma qualidade que é requerida para agricultura ou indústrias. E dentro da indústria depende também de qual setor produtivo, porque aí a gente vai ter qualidades diferenciadas de acordo com, né, o produto que está sendo ali gerado. E também, quando pensamos em qualidade, não pensamos só a nível de componentes da água, mas também a níveis quantitativos de vazão, a níveis quantitativos de volume, que aí seria o abastecimento, onde temos a demanda de água, temos a oferta e esse deflúvio, essa água azul. E aí a gente pensa de forma integrada na outorga d'água, né? A vazão mínima que a gente tem que deixar como fluxo de água azul dentro de uma bacia hidrográfica e essa vazão mínima para poder garantir a perenização desse recurso, né? Dessa água na forma líquida. Por quê? Se temos aí uma demanda, utilizando principalmente ali no conceito de fluxo de água verde para a agricultura, que é diferente de uma demanda doméstica, uma demanda do centro industrial, o centro urbano, porque na agricultura a água será utilizada para irrigação. O excesso dessa água ela pode ser drenado, pode ser infiltrado, mas grande parte vai ser evapotranspirado. E aí será a perda na nossa bacia hidrográfica como fluxo de água verde. Centro urbano e centro industrial, a água ela permanece no seu estado líquido e aí a gente tem uma outra destinação, que são as estações de tratamento de esgoto e a disponibilização novamente para os afluentes e rio principal de uma bacia hidrográfica. Eu trago aqui para vocês, primeiro para a gente poder discutir, a teoria de Van Noort, em 1980, que é a teoria dos rios contínuos. Tá? Essa teoria dos rios contínuos, ela funciona apenas para sistemas lóticos, ou seja, sistema em que a água está em movimento e a água ela tem essa direção contínua da nascente, afluente, rio principal. Né? Eu vou avançar um pouco, depois eu retorno, porque existem outras teorias ecológicas. Né? Tem a teoria do rio contínuo, a teoria da descontinuidade serial, teoria de pulso de inundação, teoria do domínio de processos, teoria da descontinuidade fluvial. Como o nosso foco aqui não são as teorias ecológicas dos sistemas aquáticos, e sim entender o sistema aquático como águas urbanas, de poluição, contaminação, recuperação, biorremediação, né? Nós iremos tratar primeiro falando sobre essa teoria dos rios contínuos,
Depois eu explico para vocês, né, essa diferenciação que existe nas outras teorias, mas não vou aprofundá-la porque não é o nosso objetivo aqui. Então, nessa teoria dos rios contínuos, temos logo a nascente, lá em cima, que é um fluxo de água com uma menor vazão, uma menor abundância, né? Já que ali é a nascente. E como vocês podem perceber, essa nascente ela tem um leito menor. E a mata ciliar que está ali na nascente, ela desempenha uma grande influência na água, tanto na sua qualidade como nos processos ecológicos envolvidos ali. Por quê? Porque lá na nascente, com esse pequeno fluxo de água, a gente tem uma contribuição de matéria orgânica da mata ciliar para com o recurso hídrico. Quando falamos de teoria dos rios contínuos, nós falamos que na nascente nós temos uma contribuição externa, que seria serrapilheira, folhas, galhos, material reprodutivo da mata ciliar alimentando o rio como matéria orgânica, e ali a gente tem todo um processo da cadeia alimentar e desenvolvimento ecológico. E quando esse rio tende a aumentar de volume devido outros afluentes que entrarão no rio principal e também o seu leito, a sua margem aumentando de tamanho, a contribuição externa já vai ser menor. E aí a mata ciliar já não vai fazer tanta influência nos processos ecológicos dentro do rio. Né? Claro que a mata ciliar ela tem influência de, quando a gente fala de erosão, lixiviação, assoreamento do rio, mas quando eu estou falando aqui desses processos ecológicos autóctones ou alócones do rio, né, dentro do rio, eu estou querendo dizer que a mata ciliar, na teoria dos rios contínuos, quando a gente tem uma maior vazão, maior volume em rios já de classe 3, classe 4, que tem muitos afluentes, o próprio rio ele está ali passando por um processo de autorregulação. Então, quanto na nascente o processo ele é alócone, exógeno, mata ciliar, que alimenta o rio, em rios que estão mais abaixo, alimentados por vários afluentes, o processo é dentro do próprio sistema aquático, tanto por mata ciliar que está aí, né, em uma maior distância, não cobre totalmente o rio. Quando a gente compara com a nascente, algumas nascentes, por exemplo, estão totalmente cobertas, então até o fluxo de energia da radiação solar ela é menor, comparado com rios aí maiores, com mais afluentes, com uma vazão maior, um volume de água maior, e aí o processo ele já está ali dentro do próprio rio, é um processo autóctone, né? Mas lembrando que, se estamos falando de rio contínuo, o que tem na nascente vai estar presente também ali na parte de baixo do rio. E também irá desenvolver alguns processos, né? Mas o rio como independente dessa matéria orgânica externa. E sim a própria matéria orgânica do rio que vai ali regular alguns processos ecológicos. Por que eu trago isso para vocês? Porque mais na frente, quando a gente estuda rio contínuo, e aí em águas urbanas principalmente,
esse processo ele pode sofrer alteração. Ele sofre alteração no sentido de que esses rios, muitos eles são canalizados, passam por baixo de cidades, ou muitos rios também eles mudam a sua constituição de acordo com o ambiente que ele está inserido, né? Porque águas urbanas geralmente modificam o sistema aquático, seja por processos de canalização, seja por processos de impermeabilização das margens, né? Que é o que acontece nas cidades, sejam elas pequenas ou grandes, né? E nesse sentido, a teoria do rio contínuo, ela vai perdendo um pouco de sentido. Vai perdendo um pouco de sentido porque não é um rio mais que tem uma continuidade, e sim um rio que ele tem séries, e essas séries elas dependem de como o rio foi modificado. E aí vamos ter várias teorias ecológicas para poder classificar e entender esses corpos aquáticos, né? Eu trago isso só para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica. E aí, se a gente for discutir isso, uma análise mais complexa do ponto de vista ecológico, que não é o nosso objetivo. Então, sigamos a partir desse ponto, entendendo que o rio ele pode ser contínuo, mas ele pode sofrer modificações urbanas e apresentar outras características de acordo com o ambiente que foi modificado, chamado também de neoecossistemas, novos ecossistemas, de que não é mais aquele sistema lógico de um rio contínuo, pode apresentar um sistema lógico, mas também pode apresentar um sistema lêntico, mais de água parada, água represada, e aí novamente lógico, e aí o rio tem autodepuração, o rio tem um processo ali de eutrofização em sistemas mais parados, em sistemas mais lênticos. Então depende, né? Como assim na engenharia sempre a gente fala que depende do contexto, também depende do rio como ele foi modificado e qual a intensidade dessa modificação. Então a partir daí a gente pode já entrar em conceitos sobre essas impurezas na água. Em que sentido? Em que um rio que era contínuo foi modificado de acordo com séries ou de acordo com compartimentos. E esses compartimentos, quando se modificam, eles podem ter alteração da água. E aí essas alterações podem ser tanto de ordem física, como a vazão, que eu já falei, podem ser em características químicas, como concentração de elementos, cálcio, magnésio, físico-química, o seu pH, a condutividade elétrica, sólidos solúveis totais, ou características biológicas, concentração de micro-organismos, concentração de coliformes termotolerantes, quando a gente fala de qualidade de água. Física também temos cor, né? Depende. O que eu quero dizer para vocês é que o ambiente, quando ele é modificado, ele pode sofrer influências que irão modificar características físicas, químicas e biológicas. E aí a gente pergunta qual o sentido disso para a qualidade da água. E novamente, depende. Depende porque, se nós estamos falando a nível de potabilidade, o conceito é aquela água que não causa danos à saúde nem prejuízo aos sentidos. Então, quando eu coloco 2 copos com água, uma água em que a gente vê essa água mais turva, uma água com a coloração mais escura, e uma outra água, um outro copo com água mais cristalino.
Fala assim, a nível de potabilidade, qual água ali vocês escolheriam? Né? Muitos iriam na água cristalina. Mas eu falo para vocês o seguinte: essa água ali, a primeira, está escura por conta de extrativos de raízes. Águas do Cerrado, águas da Caatinga, tem muitos extratos ali e a presença dessa coloração mais escura. Mas, por exemplo, uma água cristalina, ela pode ter poluentes inorgânicos, como agroquímicos, metais pesados, elementos potencialmente tóxicos. E eu pergunto a nível de potabilidade, qual água seria escolhida, né? Muitos diriam ali, a nível estético, em um primeiro momento e sem essa explicação, água cristalina. Mas, a nível de potabilidade, com certeza iríamos ali para essa água mais escura. Então, quando a gente olha para a água e se a gente não a analisa, sob o ponto de vista que a gente quer determinar sua qualidade, a gente pode cair em uma falácia, né? Em que falamos, não, a água cristalina é mais potável, mas sem saber que existem vários elementos químicos ali, várias moléculas que causam prejuízo à saúde. Uma vez que extrativos de raízes, não. Depende da raiz. Mas eu coloco isso justamente para poder evidenciar que a estética, às vezes, não é o suficiente para a gente determinar a qualidade da água. E muitas vezes nós somos enganados. Por isso, a necessidade da análise. E essa análise, ela depende também. Depende do que você quer analisar, depende do que você vai levar essa água para algum abastecimento ou algum direcionamento, tá? Aí nós entramos nesse conceito. Esse conceito de água contaminada e água poluída. Existe uma diferença, né? Água contaminada é aquela água que possui algum micro-organismo ou substância tóxica prejudicial à saúde ou causadora de alguma doença. Já a água poluída é aquela que possui modificações em suas características físicas e químicas. E depende da sua utilização, porque ela pode ser poluída para um fim, mas para outro fim ela não pode ser poluída. Ou mais, uma água de uma fonte X pode ser poluída e uma água de uma fonte Y pode não ser poluída, por quê? Apesar dessas duas fontes estarem na mesma bacia hidrográfica, uma fonte é para um fim, outra fonte é para outro, e aí ela pode ser poluída para um e não poluída para outro. Porque depende das suas características físicas e químicas. Já a água contaminada, qualquer micro-organismo ou substância capaz de prejudicar a saúde é o conceito. Ela está contaminada. Aqui eu trago algumas fontes de poluição das águas superficiais. As poluições, quando nós falamos a nível de fontes, ela pode ser pontual ou difusa. Percebam nessa imagem que temos a zona rural lá em cima com plantações, alimentações de animais, também a cidade, essas três setas antes da ponte. Temos uma contribuição de fonte difusa, ou seja, a energia que caiu na bacia hidrográfica, ela é drenada ou lixiviada de forma horizontal, e essa água que chega no curso d'água, que foi percolada verticalmente no solo, ou ela foi drenada horizontalmente,
ela pode ter contato ali com plantações que têm agroquímicos, alimentações de animais ou os próprios dejetos dos animais, ou a nível de cidade, toda aquela água que cai naquele sistema citadino e que dilui-se, né, alguns elementos e volta para o sistema aquático, é uma contaminação difusa. Já águas após a ponte, que a gente vê ali um ambiente fabril ou da própria cidade, que existe uma canalização e essa canalização, esse tubo, está diretamente no sistema aquático, podemos dizer que são fontes pontuais. Então, a contaminação pode ser fonte pontual, quando está diretamente, ou difusa, quando a gente tem essa água percolada. E quando, sob o ponto de vista difuso, sob o ponto de vista pontual, temos ali o efluente, né? Esse efluente ele cai na água e temos uma primeira zona que é não poluída com elevada biodiversidade, anterior à água que está sendo despejada, né, no sistema aquático. Oxigênio dissolvido está lá em cima e a carência bioquímica por oxigênio está lá embaixo. Então temos um ambiente equilibrado. Após esse efluente e tendo em vista a movimentação lógica do rio a jusante, temos ali, logo após esse derramamento da água em uma fonte de poluição pontual, uma zona de decomposição. Por quê? Após esse fluente cai muita matéria orgânica. Caindo essa matéria orgânica, o oxigênio dissolvido ele tende a cair. Por quê? Mais matéria orgânica, a gente tem ali uma decomposição daquela matéria orgânica que tem necessidade de oxigênio. Então, o oxigênio ele vai ser utilizado para essa decomposição e ele cai. Caindo o oxigênio, a carência, a demanda por oxigênio, a demanda bioquímica por oxigênio sobe. Só que quando eu falei para vocês dessa teoria do rio contínuo, temos que pensar que o sistema ele continua. O sistema continuando, existe após essa zona de decomposição, a zona séptica, né? Que é uma zona com ausência de peixes, fungos e vermes, porque a carência por oxigênio é muito baixa, né? Desculpa, o oxigênio dissolvido é muito baixa e a carência ainda é alta, então o material ainda está em decomposição. Só que, pensando ainda que esse rio está contínuo e será e terão ainda outras contribuições a nível ecológico. Após essa zona séptica, temos uma zona de recuperação, em que parte do material que do efluente lá em cima de uma fonte pontual de matéria orgânica, a matéria orgânica já foi degradada, e nessa zona de recuperação, a gente já começa a observar outros grupos ecológicos. E aí o oxigênio dissolvido ele tende a aumentar, né? E a carência ela vai diminuindo. Porque se a gente tem mais oxigênio, a gente tem menos demanda. E logo depois dessa zona de recuperação, a zona não poluída. Apesar de ser uma palestra sobre água superficial, eu também trago rapidamente aqui fonte de poluição de águas subterrâneas, porque elas são importantes do ponto de vista que a água subterrânea ela pode ser retirada do subsolo
utilizada por indústrias, utilizadas por agricultura e depois serem devolvidas ao sistema a nível superficial. Então, temos que pôr em evidência essa água quando nós estamos fazendo um diagnóstico sobre a qualidade de água de determinado local, né, em função da sua fonte que está sendo utilizada. Aqui eu trago exemplos mais ilustrativos sobre a nível de contaminação e sobre a nível de poluição. Né? Falei que poluição depende da sua utilização, como, por exemplo, em locais que a água é utilizada para piscicultura, para a produção de peixes. O nível de oxigênio dissolvido, ele pode ser um agente poluente ou não para aquela piscicultura, porque os peixes necessitam do oxigênio para respirar embaixo d'água. Então, ela pode estar poluída ou não, dependendo do nível. Já a contaminação, voltando ao conceito, se a gente tem ali elemento tóxico, se a gente tem micro-organismos, e esses agentes eles são responsáveis por doenças, afetar o sistema de saúde do indivíduo, a água está contaminada. Então, temos esses dois exemplos aí de micro-organismo como a giardia, né, e também a utilização de remédios como hormônios da pílula anticoncepcional, em que mesmo após uma estação de tratamento de água, esse hormônio ainda permanece na água. E aí pode causar algum problema de saúde, né, quando essa estação de tratamento de esgoto é jogada diretamente e esses micro-organismos ainda sobrevivem. Quem utiliza essa água, a jusante desse ponto difuso ou ponto de contaminação direta, podem sim desenvolver alguma doença e, portanto, essa água ali está a nível de contaminação. Seguindo, temos alguns indicadores de qualidade de água. Primeiro, para a gente poder fazer essa questão do IQA, nós temos que saber como coletar a água, né? Como analisá-la e para que nós estamos analisando. Então, depende de uma amostragem, depende das técnicas apropriadas e depende também de um volume adequado. Quando eu falo para vocês de índice de qualidade de água e que ele é estabelecido por faixas, varia de 0 a 100. Dependendo do estado, a gente tem algumas diferenças nessas faixas, que pode ir de péssimo quando está próximo a 0 ou a ótima quando está próximo a 100. Esse índice de qualidade de água ele é estabelecido com base nesses parâmetros. São os parâmetros de oxigênio dissolvido, coliformes termotolerantes, como os coliformes fecais, termotolerantes é que aguenta alta temperatura, seu nível de sobrevivência. Temos potencial hidrogeniônico pH, a demanda bioquímica por oxigênio, que eu falei lá atrás, né, no sistema lógico e essa característica ecológica na autodepuração do rio. Como parâmetro também tem uma temperatura da água, a concentração de nitrogênio total, a concentração de fósforo total, a turbidez, os sólidos totais dissolvidos. Todos esses parâmetros eles possuem pesos, né? E esse peso ele pode ser menor ou maior, né? Dependendo aí da característica desse parâmetro. Então, além do seu peso, cada parâmetro possui um valor de qualidade, e esse valor de qualidade é obtido a partir desses gráficos. Então, dependendo da análise que for feita e diagnosticada,
plota-se no gráfico e a gente vai ter um valor. Esse valor ele é elevado aí ao peso e é feito um somatório com todos esses parâmetros, né? Temos aqui, por exemplo, o peso do oxigênio dissolvido, que é o maior, 0,17, e o peso dos sólidos totais fixos, que é o menor, 0,08, ali junto com a turbidez. Todos esses pesos aí, eu passei rapidamente aqui, o somatório deles será igual a 1. Então, no final, teremos aí um índice de qualidade de água que varia de 0 a 100, 0 péssima, 100 ótima, né? Esse é o IQA, o índice de qualidade de água. Nós também temos o IET, que é o índice de estado trófico. O índice de estado trófico, ele é baseado na eutrofização, né? Eutrofização é esse processo de proliferação de algas e bactérias, cianobactérias, aquáticas, que são seres fotossintetizantes. Então, o nível de nitrogênio e fósforo, que são aí disponibilizados por esgoto não tratado da cidade ou fertilizante artificial, promove uma proliferação, uma multiplicação excessiva de algas ou plantas aquáticas. Essas algas e plantas aquáticas consomem muito oxigênio por conta da sua respiração. Consumindo muito oxigênio, tem uma queda do oxigênio dissolvido na água e, portanto, tem um prejuízo, né, na fauna ali, como a morte de peixes. Então, o processo de eutrofização é isso, essa proliferação. Quando a gente vê uma água muito esverdeada, que tem ali algas e plantas aquáticas que estão desenvolvendo ali por conta desse excesso de nutrientes, nitrogênio e fósforo, a gente pode falar que é um ambiente que pode estar eutrofizado. E essa eutrofização também tem níveis, né? Pode partir de um ambiente mais oligotrófico, que são águas cristalinas, pouco nutriente, pouca água, mas ainda um oxigênio bastante elevado, passando por mesotrófico até uma água eutrófica, uma água eutrofizada, que tem muito nutriente a nível de nitrogênio e fósforo, e, portanto, são águas turvas, com excesso de nutriente e excesso de algas, promovendo aí a falta de oxigênio. Nesse sentido, é um ambiente eutrofizado, o nível de estado trófico, eutrófico. Né? Existem níveis de estado trófico como supereutrófico, hipereutrófico, que pode ser observado nessa referência Lamparelli 2004, que eu coloquei aí, é uma dissertação lá da USP que faz sobre corpos d'água ali da região de São Paulo e é estabelecido novos níveis tróficos. Então, falei sobre índice de qualidade de água, índice de estado trófico e agora partimos para elementos potencialmente tóxicos. Esses elementos potencialmente tóxicos, eles são disponibilizados de forma natural para o meio aquático, contudo, atividades humanas podem contribuir para um aumento significativo. Como foi falado até aqui, existem pontos difusos, pontos de contribuição direta, esgoto, agricultura, cidade, tudo isso contribui para o aumento dos elementos potencialmente tóxicos. Elementos potencialmente tóxicos, quando a gente fala, nós falamos de cádmio, chumbo, zinco, níquel, cobalto, tá? Então não são moléculas a nível de agroquímico ou a nível de o anticoncepcional, como eu falei, por exemplo, lá atrás, mas são elementos que a sua presença em pequenas quantidades pode desenvolver nível de toxicidade.
Antigamente chamado de metais pesados por conta do seu número atômico ser muito alto, né? Pode ser bioacumulativos e ali ter processos mais importantes. E quando eu falo sobre elementos potencialmente tóxicos no rio ou no sistema aquático, a gente tem que lembrar de todo o planejamento em uma bacia hidrográfica, como eu falei, de toda a palestra até aqui. E aí então a gente pode seguir em frente, quando eu trago, por exemplo, aqui as macrófitas, né? As macrófitas hoje, que são essas plantas aquáticas, elas podem ser utilizadas como estratégias para a biorremediação desse sistema aquático, né? Uma vez que o sistema aquático ele está contaminado por esses elementos potencialmente tóxicos, então eles podem desenvolver ali riscos à saúde humana. E a gente tem estratégias de biorremediação, que é limpar esse corpo d'água a partir das plantas aquáticas que estão naquele local. Existem alguns empecilhos que eu vou falar um pouco mais na frente, mas basicamente isso. Eu trago aqui para vocês, isso são pesquisas do nosso grupo, e eu trago aqui para vocês entenderem que quando a gente faz essa pesquisa, nós temos que coletar água em um modo de que ela seja representativa espacialmente e temporalmente, né? Então, espaço temporal. Temos que coletar desde a nascente ali até a sua foz em outro rio, e também em períodos sazonais diferentes, período de seca e período chuvoso. Com isso, a gente tem uma representação espacial e uma representação temporal. Então, a nível de qualidade ambiental, não apenas a água ali ela é coletada, né? Mas, pensando a nível de ecossistema e essa contribuição dos ecossistemas, também podemos coletar sedimentos, solos das bacias hidrográficas e essas plantas aquáticas para a gente poder diagnosticar o poder dessas plantas de realizar essa depuração e essa limpeza dos sistemas hídricos, né? Aqui a gente tem alguns exemplos que foi utilizado na pesquisa que fizemos, um rio lá da Bahia, né? Alguns nomes científicos, temos as referências também, vocês podem voltar a essa palestra e também tem alguns materiais a nível de referências bibliográficas que serão deixadas, mas essa tabela eu coloquei que ela pode também ser resumida nessa figura sobre a fitossociologia das macrófitas, porque existem diferentes tipos de macrófitas, né? Tem a macrófita anfíbia, que está ali entre o solo e a água, as emergentes, que as raízes estão nos sedimentos profundos, mas que a planta também ela saem aí do ambiente aquático emergentes. Temos as flutuantes fixas, que elas ficam flutuando na água, mas que ela tem um caule, um pseudocaule que está conectado aos sedimentos. Temos as submersas livres, as flutuantes livres, submersas fixas, as epífitas, e assim a gente classifica a planta aquática de acordo com a sua forma biológica que ela está ali no rio, se ela depende somente da água, se ela depende do sedimento, se ela está fixa ou não, né? Depende da espécie. E aí, falando neste contexto, podemos seguir um pouco sobre esse processo de fitorremediação. Porque dependendo do poluente em que é encontrado na água, as macrófitas aquáticas elas podem, né, interagir com esses elementos químicos, esses elementos potencialmente tóxicos, ali em triângulo chamado de heavy metals, esses metais pesados,
Mas podem ser os elementos potencialmente tóxicos também. As plantas elas podem fitoestabilizar esses elementos tóxicos. Então, as plantas elas podem tornar esse elemento não mais disponível para o meio aquático, elas podem filtrar, elas podem degradar, mas essa degradação ela é difícil quando a gente fala de elemento químico. Essa degradação ela ocorre mais a nível de moléculas, né? Porque é quase impossível ou impossível a gente degradar um elemento, né? Um cádmio não tem por como ser degradado, a não ser que esse cádmio esteja ali em uma molécula e essa molécula é degradada e o cádmio fica indisponível porque fica fixado em algum sedimento, por exemplo. Mas também ela pode ser uma planta fitoextratora, em que ela tem a capacidade de acumular esse elemento tóxico, translocar para as folhas, e aí, então, a nível de manejo, essas folhas elas são retiradas do rio, e aí, portanto, a nível indiretamente, nós estamos limpando esse ambiente aquático, né, porque o elemento tóxico que estava disponível no sedimento ou na água do rio, a planta é capaz de tolerar, de absorver e translocar esses elementos. Depois essa planta é retirada daquele ambiente e colocada em outro local ou processada, porque se for deixada lá, né, não adianta a planta absorver e translocar esses elementos, porque pelo processo de senescência natural ela vai morrer, os tecidos vegetais serão degradados e aí esse elemento ele volta novamente para o ecossistema. Aqui temos exemplos de algumas espécies e seus potenciais aí como fitorremediação a nível de cobre, por exemplo, níquel, a nível de cádmio, zinco. E ali embaixo, por exemplo, a Eiconia crapaces, também chamada de aguapé, né? A gente tem, por exemplo, o mercúrio, que são plantas que toleram altas concentrações de mercúrio, tanto em processo de absorção quanto de translocação. Então, na literatura terão várias plantas capazes de promover essa fitorremediação. Depende da, do interesse técnico ou científico da pessoa que está ali para poder fazer a sua pesquisa, quantificar esses elementos e, portanto, verificar quais espécies estão disponíveis naquele local para, então, pensar em um planejamento aí de fitorremediação, de limpeza desse sistema aquático a partir dessa tecnologia verde, vamos dizer assim. Aqui a gente já falou superficialmente, né, sobre a água e o sedimento e a troca entre a água e sedimento de acordo com o tempo, mais chuvoso ou mais seco, afluentes mais ácidos, menos ácidos, que promovem essa troca do sedimento com a coluna d'água do rio, e esses elementos eles se tornam biodisponíveis, e as plantas macrófitas capazes de absorver esse poluente, estocar e translocar, né, essas macrófitas aquáticas. Essa fitorremediação, nós temos um exemplo aqui do alface d'água, a Pichia stratoides, que tolera altas concentrações de elementos potencialmente tóxicos oriundos de águas residuárias. Né? Temos 4 tratamentos aí, vocês podem observar nessa referência, é um livro, coloquei lá no início, também pode ser disponibilizado para vocês. E a gente consegue perceber que só apresenta necrose, esse amarelamento nas folhas em altas concentrações, então são plantas capazes de absorver e translocar altas concentrações de poluentes, né? Principalmente esses
esses poluentes de elementos potencialmente tóxicos. E a fitorremediação, aqui temos, por exemplo, da Icronia crapressis, a primeira aí, né, que é esse água-pé. Só que elas podem também, e a alface d'água também está aqui nessa última foto, essa foto ali, a segunda, que parece uma espécie que parece uma árvore de Natal, é a Microphyllum aquático. Se não me engano, deixa eu só voltar aqui para ter certeza. É a Microphyllum aquático. E elas são um problema quando a gente também tem uma grande proliferação. Porque a gente pode fazer uma estratégia de biorremediação com essas plantas, mas a gente também tem que controlar a sua população. Porque se a gente só coloca essas plantas no sistema aquático para limpeza, a gente pode promover um desequilíbrio ecológico, né? Porque elas se reproduzem muito facilmente e tomam conta do local e elas impedem a luz solar de entrar no sistema aquático e rompem alguns processos ecológicos. Então, quando a gente pensa nessas alternativas dessa tecnologia, nós temos que também fazê-la com manejo, né? Para não pensarmos assim, vamos tratar essa água a partir de uma biorremediação, mas ela também tem que ter cuidado, né? Nós temos que ter cuidado de não estarmos colocando no sistema aquático uma planta que ela não é natural dali, que ela é exótica, que ela pode prejudicar a ecologia, bem como planta que mesmo sendo natural dali, não promover essa proliferação a nível de descontrole, né? Por fim, né, eu passo para as considerações finais e saliento aí que a qualidade da água ela depende do contexto da sua utilização e do ambiente natural que ela se encontre. Como nós podemos observar nessa palestra aí do início ao fim, né? O índice de poluição da água são utilizados para diversos fins. Então, depende do pesquisador, depende do técnico, depende do estudante, depende do trabalhador que está ali e qual o seu fim, né? Cada índice de poluição, de qualidade, de estado trófico da água é constituído de acordo com seu objetivo, seja ele a potabilidade ou a utilização para um fim específico. Essa estratégia de biorremediação, que vimos por último, depende do nível de poluição do ecossistema aquático, bem como a disponibilidade da espécie na fitossociologia regional. Importante, cada caso ele necessita de um diagnóstico, né? Então, tem que ser feita análise, tem que ser feito um estudo, para então tratarmos aí sobre qual planejamento e qual estratégia será utilizada para a limpeza desse recurso hídrico. Então, eu agradeço vocês até aqui, a atenção. Esse é o meu e-mail, kaique.cardoso@ifnmg.edu.br e meu WhatsApp também de trabalho. E eu fico à disposição para eventuais dúvidas ou ajudar aí em caso de dúvidas realmente que vocês tenham, seja a nível acadêmico, ou seja a nível técnico, para a gente poder aí bater um papo ou disponibilização de referências. Fica aí o meu contato e muito obrigado. Estou à disposição.